Existem apóstolos hoje? Essa é uma pergunta que algumas pessoas fazem. Talvez você nunca fez essa pergunta. Talvez o seu contexto religioso, a linha teológica que a sua denominação, que a sua igreja segue, tem isso muito bem esclarecido. Talvez não seja nenhuma dúvida, mas a nível de conhecimento, hoje eu quero conversar com você um pouco sobre essa indagação. Existem apóstolos hoje? O que você acha? Sim ou não? Se você acha que sim, coloca aqui no comentário. Se você acha que não, que eram só os 12 apóstolos mesmo, também escreva aqui no comentário. Se você nunca se fez essa pergunta e ficou curioso ou curiosa para saber biblicamente se existe ou não, fica aqui nesse vídeo e eu tenho certeza que o conteúdo que eu vou entregar aqui vai enriquecer a sua vida de fé, a sua vida como cristão, ou melhor dizendo, vai enriquecer a sua teologia, o seu modo de pensar teologicamente. Enfim, existe um apóstolo hoje? Será que existe um plano de carreira dentro da igreja no qual eu começo diácono, depois eu vou para o presbitério, viro pastor, profeta, até chegar no apostolado? Como será que isso se desenvolve? O que a Bíblia diz ao respeito do ministério apostólico? Vamos tentar entender um pouco melhor essa questão. A igreja, ela foi edificada sobre o fundamento do apóstolo e do profeta. Isso não há dúvida. A Bíblia mesmo vai dizer sobre esse assunto. Eu estou aqui com os textos bíblicos para apresentar para você. Então Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então a Bíblia, a fé cristã, melhor dizendo, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. É muito bom você guardar isso na sua memória, porque quem diz que não há apóstolos hoje usa esse argumento de que, como a fé cristã foi fundamentada, a própria Bíblia foi fundamentada e construída através dos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, se existisse apóstolos hoje, que é o assunto aqui, então tudo que esse apóstolo atual de 2022/2023, tudo que esse apóstolo atual fala ou escreve, também é tido como um fundamento, como uma continuação da própria Bíblia. Porque afinal de contas a Bíblia diz que a igreja tem sido edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então esse é o primeiro argumento que quem defende a existência dos apóstolos hoje em dia fala. Há quem diga que os apóstolos do Novo Testamento cumprem o mesmo ministério que os profetas do Antigo. Tanto é que na Septuaginta é o Antigo Testamento traduzido pelo grego, se eu não me engano. A gente sabe que o Antigo Testamento é hebraico, mas foi traduzido pelo grego. É uma tradução grega do Antigo Testamento. Então, na Septuaginta, encontramos o termo enviados, shaliach. E esse termo enviado também é o mesmo termo, tem o mesmo significado do que nós encontramos no grego do Novo Testamento, quando ali está a palavra... O meu computador vai descarregar aqui. Quando ali está a palavra apóstolo. Eu não sei se você sabe, mas apóstolo significa enviados. Então, por isso, tem essa visão de que no Antigo Testamento quem fazia o papel de apostolado, de enviado, quem exercia o ministério apostólico era, de certa forma, os profetas. Jesus disse que os 12 discípulos sentariam em 12 tronos. Jesus mesmo disse e declarou que haveria 12 tronos para os 12 discípulos, ou melhor, para os 12 apóstolos.
Isso está lá em Mateus 19, 28. Olha o que diz o texto. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se aceitarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O contexto aqui é Jesus falando para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Ora, Jesus não disse que haveria 30 tronos para 30 apóstolos ou 10 mil tronos para 10 mil apóstolos. Jesus disse que haveria 12 tronos para os 12 apóstolos. Como se Jesus estivesse limitando o número de apóstolos a 12. Esse é o argumento para quem defende que hoje não existe mais apostolado e que só houve os 12 apóstolos e pronto. O apóstolo Tiago, quando morreu, por exemplo, ele não foi substituído. Nós encontramos isso lá em Atos 12:2. Porque nós lembramos muito bem que quando Judas traiu Jesus, houve uma substituição. Os próprios apóstolos reunidos optaram por Matias. Mas nós sabemos, conhecendo a Bíblia, que depois o próprio Cristo, o próprio Jesus, aparece para Paulo e comissiona ele ao apostolado. Algumas coisas que nós precisamos entender sobre ser ou não apóstolo. Quem defende essa linha teológica de que hoje não existe apóstolo, defende fundamentado sobre esses seguintes critérios. Quais são os critérios para ser um apóstolo? Primeiro critério, ter visto Jesus ressurreto. Esse é o primeiro critério. Base bíblica, Atos dos Apóstolos 1:21, que diz assim: portanto é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Aqui são os apóstolos escolhendo quem iria substituir Judas. E o versículo continua: desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Então, os apóstolos, escolhendo o próximo apóstolo, eles usam como critério que é preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição de Cristo. Então, o primeiro critério é ter visto Jesus ressurreto. Paulo, para fundamentar o seu ministério apostólico, Paulo, quando vai dizer que ele de fato é apostólico, ele faz questão de mencionar esse critério para o apostolado. Olha o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 9:1. Diz assim: não sou livre, não sou apóstolo. Isso são perguntas retóricas. Ou seja, na verdade ele está afirmando: eu sou livre, eu sou apóstolo. Não vi Jesus, nosso Senhor? Olha só como ele reivindica o critério de ter visto Jesus para fundamentar o ministério apostólico dele. Então, esse é o primeiro critério. Segundo critério para se tornar um apóstolo. Segundo critério é ser chamado por Cristo. O apóstolo, ele não é ungido por alguém, por um pastor, por um missionário. Não, é o próprio Cristo que chama a pessoa ao ministério apostólico. Olha só o que diz o livro em Atos 6, nós encontramos, por exemplo, a igreja escolhendo os diáconos. Em Tito 1:5, nós encontramos também a liderança da igreja escolhendo os presbíteros. Tito 1:5 diz assim: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Então nós vemos a igreja constituindo diáconos, a liderança constituindo presbíteros, mas quando se refere ao chamado apostólico, é o próprio Jesus que escolhia os seus apóstolos. Não era um pastor, um presidente que chegava e ungia: a partir de hoje você é um apóstolo. Não, era o próprio Jesus que escolhia os seus apóstolos. Mateus 10:1 diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes
dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Então percebe que era um critério para ser considerado apóstolo, era ter sido chamado pelo próprio Cristo. Gálatas 1:1, Paulo de novo usa esse critério ao seu favor. Paulo, apóstolo, enviado. Olha só como ele vai defender o seu ministério apostólico aos Gálatas. Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoas algumas, ou seja, não foi por imposição de homens, por líderes religiosos, não foi por meio de pessoa alguma. Aí ele continua dizendo, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dos mortos. O que Paulo está dizendo é que o seu ministério apostólico é um ministério que o próprio Cristo o comissionou a fazer. Terceiro critério para ser um apóstolo, poder para operar milagres. 2 Coríntios 12:12 diz assim, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Novamente o Paulo falando sobre esse critério. As marcas de um apóstolo foram demonstradas a vocês através de sinais, maravilhas e milagres. Mateus 10:1, novamente nós encontramos aquele texto que nós já lemos aqui. Chamando seus 12 discípulos, apóstolo, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. O fato é que hoje, quem defende essa linha de que não existem mais apóstolos, dizem que nós não vemos tantas curas e milagres como nós vimos com os 12 apóstolos. Há quem até apele para uma questão matemática. 12 apóstolos mudaram o mundo. E o Brasil parece que tem em torno de 3.000 apóstolos, né? Pessoas que se dizem apóstolos, são consideradas como apóstolos, e não conseguem mudar nem sequer o Brasil. Enquanto 12 revolucionaram o cristianismo e influenciaram o mundo todo, aqui só no Brasil nós temos aí, vamos colocar por baixo aí, mais de 1.000, e que não tem feito, entre aspas, diferenças nenhuma na nossa nação. Isso é para quem defende essa linha aqui, que não existem mais apóstolos, exceto por alguma exceção que nós veremos em um próximo vídeo. Quarto critério, autoridade doutrinária, tanto para ensinar quanto para estabelecer uma doutrina. O apóstolo tinha autoridade doutrinária tanto para ensinar quanto para estabelecer uma nova doutrina. Isso aqui é muito sério, porque é através dos ensinos dos apóstolos, como, por exemplo, quando nós vamos ler o Novo Testamento, a gente percebe que muito daquilo que nós consideramos como Bíblia, e de fato são ensinos dos próprios apóstolos, e não necessariamente de Cristo. Igual, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele coloca em ordem a teologia de Cristo e vai apresentando isso nas suas cartas. Então, por exemplo, 2 Coríntios, que nós falamos aqui, Gálatas, e entre tantas outras cartas, entre tantos outros livros do Novo Testamento, foram escritos por apóstolos e não necessariamente por Cristo. Cristo, na verdade, não escreveu livro nenhum, mas não foi necessariamente igual os evangelhos, que foram escritos pela mesma ótica, que foram escritos por testemunha ocular, pessoas que viram de fato o ministério de Cristo acontecendo. Essa doutrina é uma das mais, esse critério é um dos mais importantes para quem defende a ideia de que não existem apóstolos hoje em dia, porque é o seguinte, se existe, e como lá atrás os ensinos e dos apóstolos estabeleciam doutrina, se existe apóstolo hoje em dia, então os ensinos desses apóstolos podem ser uma continuação da Bíblia. Então percebe que a gente acaba caindo numa heresia muito grande, num perigo muito grande. Base bíblica, vamos apresentar as bases bíblicas. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
tendo Jesus Cristo como pedra angular. Efésios 3:5 diz assim: esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Bom, essa linha teológica defende que não existem mais apóstolos, que só existia os 12 apóstolos, e aqui foi apresentado vários argumentos. Primeiro, que para ser um apóstolo precisava ter sido chamado pelo próprio Cristo. Segundo, que para ser um apóstolo precisa ter visto o Cristo ressurreto. Paulo vai ver mais tarde o Cristo ressurreto em caminho de Tarsos. Terceiro, que para ser um apóstolo precisa operar, ter o dom de operar em milagres ao ponto de mover uma cidade inteira, uma região enorme, não apenas uma congregação ou uma pequena região, mas de uma forma mais ampla. E quarto, o critério é a questão doutrinária, que a Bíblia diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E se houvesse apóstolos hoje em dia, todo o ensino desses apóstolos seriam doutrinas. Logo, a Bíblia que nós conhecemos não é suficiente. Então, entra aí numa discussão teológica muito séria. O que você achou desse vídeo? Você acredita que existe ou não apóstolos? No próximo vídeo, eu vou trazer para você a linha teológica que defende a existência dos apóstolos. Para você não perder o próximo vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque assim que o próximo vídeo sair, você já assiste e já aprende. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu curtir e até lá. Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.